Imagine voltar para casa após uma grande transformação e ser recebido com desprezo pela sua própria família. Foi isso que aconteceu com Saulo, agora Paulo, quando revelou seu encontro com Jesus. Nesse episódio marcante, vemos o confronto entre fé e tradição, e como Paulo é rejeitado por seu pai ao afirmar: "Eu sou uma nova criatura". Prepare-se para reviver esse momento intenso, onde o chamado de Deus fala mais alto que os laços de sangue. Ao chegar em casa, Saulo é recebido com entusiasmo pelos pais. Carmen, no entanto, compartilha uma preocupação. Ela conta que a filha parece ter perdido o rumo desde que o marido foi embora. Segundo ela, a moça anda saindo com frequência e aparentemente está se envolvendo com alguém às escondidas. Nadiel, intrigado, questiona o motivo de Saulo estar vestido de maneira diferente e quer saber por que Gabriela não está com ele. Nesse instante, Rhoda aparece, e tanto ela quanto Saulo fingem que ainda não se encontraram. Com a tensão crescendo, Nadiel insiste para que Saulo explique logo o que aconteceu com Gabriela. É então que ele revela algo inesperado. Diz à família que agora atende por outro nome. Todos ficam perplexos e o repreendem pela decisão. Saulo, porém, explica que teve um encontro com Jesus, o Messias. A reação é de incredulidade. Nadiel se espanta e Carmen teme que o filho esteja doente. Saulo pede que o escutem com calma e compartilha. Jesus veio, morreu e ressuscitou para libertar o homem do pecado. Ele afirma que finalmente tudo faz sentido, desde os escritos do profeta Isaías até os salmos de Davi. Nadiel, desconfiado, pergunta o que aconteceu com ele. Carmen quer entender o que isso tem a ver com a troca de nome. É então que Rod ironiza, dizendo que o problema da família é ela. Saulo continua: "Pai, eu conheci Jesus, e por isso sou alguém totalmente novo. Ninguém me manipulou. Mãe, eu escolhi mudar meu nome para Paulo, porque quero ser reconhecido como alguém humilde. Diferente de tudo que eu fui até hoje. Não sou mais fariseu. Não faço mais parte do sinédrio. E quanto a Gabriela, ela não me deixou. Fui eu que decidi não seguir com o casamento." Mesmo depois de tudo, Carmen continua chamando o filho de Saulo e pergunta como ele pôde mudar tanto. Paulo, sereno, responde que agora conhece a Deus. Mas ela se mostra apreensiva e diz que se ele sair espalhando essa história por aí, pode acabar sendo alvo de zombarias e ter a reputação arruinada. Paulo, firme, afirma: não pode esconder a verdade, e sua esperança é que um dia ela também aceite. No dia seguinte, ao acordar, Paulo dá de cara com Virgínia dentro da casa. Surpreso, ele pergunta como ela entrou. Ela explica que foi Carmen quem a deixou entrar e que sentia saudades. Com um tom provocativo, Virgínia diz: "Se cansou da Gabriela, foi? Eu sabia que era questão de tempo." Ela quer saber se ele pensou sobre a proposta que fez antes dele sair de Tarso. Paulo responde de forma direta: "Não. E já te falei inúmeras vezes, eu não quero." E ainda completa: "Se um dia você quiser se casar com um homem que te respeite, comece por se respeitar." Enquanto isso, os soldados romanos fazem um anúncio público em Tarso. Algumas pessoas não entendem e Paulo traduz: "Calígula, sobrinho-neto e herdeiro de Tibério, está sendo nomeado como o novo imperador de Roma." Eles informam que Tibério morreu de causas naturais, e agora todas as províncias reconhecem Calígula como sucessor. Como forma de marcar o início de seu reinado, ele mandou trazer o que há de melhor para Roma. Mais tarde, durante o jantar, Rod faz um gesto para Marcos, que sai da mesa e vai até ela. Rod quer acompanhá-lo na viagem do dia seguinte, mas ele recusa, dizendo que seria complicado. Ela rebate: "Então simplifica." Marcos diz que ambos são casados. Enquanto isso, Nadiel aproveita a reunião para dizer que quer apresentar Saulo aos sócios. Ele conta que andaram comentando sobre a inteligência do filho, algo altamente valorizado nos negócios. Paulo agradece, mas responde com firmeza: "Com certeza, mas o senhor sabe." Nadiel tenta tranquilizá-lo, sugerindo que aproveite o banquete e conversem depois. Em outro momento, Paulo recebe a notícia de que o paradeiro de Joséfo foi descoberto. Ele estaria em Pompeia. Um rapaz comenta que lá é o destino preferido dos romanos, conhecido pela sua vida devassa. Rod ouve e ironiza: "Olha só, eu aqui sozinha, enquanto ele se diverte como solteiro." Paulo pergunta se ela pretende cometer os mesmos erros. Ela responde: "E quem disse que é errado ser feliz? Você mesmo disse que estava feliz seguindo aquela seita." Mais à frente, um dos sócios de Nadiel revela que pretendem levar Paulo para Roma, onde ele poderá se tornar um homem muito poderoso. Nadiel acredita que a volta do filho a Tarso foi um presente de Deus. Paulo, porém, recusa e pede licença para se retirar. Ele tenta conversar com o pai no dia seguinte, mas Nadiel se nega. Paulo, triste, pergunta o que o pai quer que ele faça, se é para fingir ser alguém que não é.
Nadiel responde que só deseja que ele use a razão. Paulo diz que nunca teve tanta clareza em sua vida. Nadiel rebate dizendo que ele voltou confuso, acreditando em mentiras. Ele afirma que investiu tanto em Saulo e não vai aceitar que ele desperdice tudo. Paulo então responde: eu sou muito grato por tudo que fez por mim, mas é exatamente assim que eu enxergo o conhecimento que adquiri, como lixo. Nadiel explode e diz que ele ultrapassou todos os limites. Paulo questiona por que é tão difícil para eles entenderem. Diz que não está apenas repetindo o que ouviu, mas falando do que viveu. Teve um encontro com Jesus, o Messias que o povo esperava há séculos. Nadiel diz que agora ele perdeu completamente o juízo. Marcos então pergunta se esse homem ao qual ele se refere é o Nazareno crucificado por Pilatos, e comenta que achava que judeus não podiam invocar mortos. Paulo afirma que Jesus ressuscitou, e pergunta se ele nunca ouviu que o corpo desapareceu. Marcos responde dizendo que os seguidores de Jesus roubaram o corpo e espalharam o boato da ressurreição. Paulo rebate dizendo que isso foi uma mentira criada pelos soldados romanos, que não souberam explicar o sumiço do corpo diante de Pilatos. Ele conclui: quem encontra Jesus muda por completo e sente o desejo de anunciar isso ao mundo. Com ironia, Marcos diz que agora entende o motivo de Paulo recusar os negócios do pai, afinal, encontrou algo mais lucrativo. Paulo, frustrado, diz que não adianta tentar conversar com quem se recusa a ouvir. Nadiel pergunta onde está o Saulo que criou. Paulo responde: ele morreu com Cristo. E assim como Cristo ressuscitou, eu também ressuscitei para uma nova vida. Gostem vocês ou não, eu vou cumprir meu chamado. Lucas narra que, com o passar dos anos, Paulo ainda não havia conseguido fundar uma igreja em Tarso, e isso o deixava profundamente entristecido. Mais tarde, Carmen pede que Paulo perdoe o pai. Ele diz que não guarda mágoas, mas que o pai é quem se afastou. Ela insiste para que ele tente se reaproximar. Paulo então vai até Nadiel, pede um fim ao distanciamento e lembra que ainda é seu filho. Mas Nadiel responde que já não o reconhece como filho desde que ele voltou de Jerusalém com essas ideias loucas e que jamais sentiu tanta vergonha. Diz que Paulo o adoeceu de desgosto. Paulo firme responde: sinto muito, mas não posso fingir que não tive um encontro com Jesus. Nadiel exaltado grita: pare de mencionar esse nome na minha casa. O que eu fiz para merecer isso? Uma filha adúltera e um filho que só trouxe vergonha. O que está fazendo aqui ainda? Com pesar, Paulo diz que se for da vontade do pai, ele irá embora. Nadiel diz que sim, quer que ele vá. Ao sair, Paulo encontra Barnabé, que o recebe com alegria e pergunta se ele está pronto para a viagem. Paulo então parte para cumprir sua missão. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigada por acompanhar os nossos resumos e ficar por dentro de tudo que rola nas novelas. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo resumo. Até lá!